É outro mapa, outra legenda, outro mundo. Seu centro é Arábia, Turquia, Irã, Uzbequistão, Paquistão, o mundo árabe e islâmico. Zênite e Nadir são palavras árabes para designar o alto e o baixo do céu, o alto e o baixo do mundo. Na Terra das Mil e Uma Noites, um viajante segue sua rota. É Marco Polo. Seu livro de maravilhas se abre novamente diante de nós. Os árabes, filhos do deserto, cujas casas são feitas de areia e estrelas. Aí estão os grandes viajantes, os mercadores que seguem todos os caminhos, aos quatro ventos, enchendo suas bolsas de tesouros, os de países milenares, da seda, do conhecimento. Aí estão as estradas de areia do deserto do Iêmen, das tábuas toledanas da Espanha, Síria, Istambul, Samarcand, Karachi, até os confins da China. Eis o imenso quebra-cabeça formado, a imensa mistura que nos produziu. Árabes, intermediários entre Ocidente e Oriente, mercadores de especiarias, sedas, de conhecimentos gregos, indianos e chineses. Vamos ver. As tendas são montadas uma por uma, e dentro delas tecidos bordados, cores, estampas, sedas das Índias e da China. O céu constelado de estrelas. Akernar, do árabe Aker en-Nar, o fim do rio, a última estrela do rio, Erídano. Betelgeuse, do árabe Ibn al-Jawzar, a axila de Órion. Deneb, do árabe Deneb de Gige, a ponta do cisne. Enif, do árabe Enf al-Faras, o focinho do cavalo, ou seja, Pégasus. Fomayô, do árabe Fam al-Hut, a boca do peixe. Rastaban, do árabe Rastuban, cabeça de dragão. Altair, de An-Assar Altair, o abutre voador. Aldebaran, do árabe Al-Dabaran, que está sempre atrás, das Pleiades. Acima do deserto, o céu fala o idioma desses nômades adormecidos sob os amplos tecidos que os separam das estrelas. O céu seria árabe? Há nomes latinos. Sirius, que é a maior estrela do céu no inverno, é um nome latino. Arcturus, na ponta da grande ursa, é um nome grego. Mas se olhar na véspera deste céu de verão, verão Rigel e Betelgeuse, que são nomes árabes. Consequentemente, o céu fala vários idiomas. Ele mescla vários idiomas e religiões. Ele fala latim, grego e árabe. Se passar para o hemisfério sul, o mesmo ocorre com Fomalhaut, que é a primeira estrela que aparece no horizonte quando se passa para o Equador. Seu nome também é árabe. O céu é mestiço e é uma excelente imagem das ciências. Os idiomas e as culturas são reunidos em uma mesma observação comum. Na astronomia, os nomes das estrelas se originam de vários idiomas. Os nomes das disciplinas também são de vários idiomas. Geometria é de origem grega, algoritmo ou álgebra são de origem árabe. Algoritmo, sistema de aritmética decimal. Vem do nome de Al-Khwarizmi, um dos maiores matemáticos iranianos de língua árabe. Foi ele que redigiu o primeiro tratado de álgebra, tirado dos hindus, que o tornou mais claro e acessível.
ele intitulou sua obra Hisab al-Jabr, o que significa a arte de fazer com que dois desconhecidos sejam iguais a uma grandeza conhecida. O termo álgebra vem diretamente de al-Jabr, que é literalmente a união de partes separadas. Ele também significa aquele que reduz fraturas. Para os árabes, os números que chamamos de árabes são indianos. Em árabe, 0 se diz cifre, que literalmente é objeto vazio. Traduzido para o latim, ele tomou o nome de vento, zéfiro, que virou zero. Eis um mapa do mundo. O Império Bizantino vai da Grécia ao Egito, cobrindo todo este eixo fértil, e em direção ao leste o Império Persa, que vai até a Índia. Por volta de 630 de nossa era, um povo que partiu do deserto da Arábia começou a ocupar as terras na direção oeste até a Espanha e na direção leste até a Índia. Sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, século XV. 10 séculos para os árabes e para o mundo árabe islâmico. Um dos mais famosos de seus tradutores foi Unaim. Seu trabalho foi tão apreciado que o califa depositava-lhe uma soma de peso equivalente a dos livros que ele traduzia. Assim, uma quantidade imensa de traduções começou a surgir, do grego, siríaco, persa e hindu. Traduzir, reunir, abraçar o saber. Foi o que os árabes fizeram. Eles criaram centros de estudos, academias, bibliotecas, locais de troca e de traduções. Estes centros se chamavam Casas da Sabedoria. A partir de uma tradução, brilha uma ideia. Ela explode e se desenvolve. Alguns séculos depois, nós, ocidentais, fomos tomados por esta mesma febre de traduções dos monastérios. Traduzimos manuscritos árabes para o latim e, de repente, percebemos que nos manuscritos árabes havia, ao mesmo tempo, os vestígios gregos, elementos de Euclides, ou, às vezes, o corpus hipocrático, mas também extraordinárias invenções que pertenciam à civilização e à cultura de língua árabe naquela época. Na Alta Idade Média, por volta do século V d.C., com o fechamento da escola de Atenas por Proclus, que foi um comentador de Euclides, assistiu-se a uma grande viagem de todos os cientistas gregos para o leste. No momento da decadência da civilização grega, há uma espécie de debandada. Partindo para o leste, eles se dirigem para o que hoje chamamos de Oriente Médio e vão até Bagdá. E lá, eles tiveram um encontro extraordinário. De fato, Bagdá foi um centro absolutamente cintilante durante 2 séculos. Por quê? Porque lá estavam os gregos no velho caminho da conquista de Alexandre, pois este passou por lá e deixou muitos rastros, inclusive científicos. Depois foram os persas, pois há um fundo de ciência persa. Em seguida, vinda do leste, toda a riqueza da civilização indiana. E de repente, em Bagdá, houve uma extraordinária mestiçagem entre a ciência grega, persa e hindu. E esta mestiçagem durou 1 século e meio, não mais. Por quê? Porque alguns anos depois, algumas dezenas de anos, chega o imenso fluxo da conquista árabe. Quarta mestiçagem, chega a ciência árabe. Povos de origem beduína do deserto, pequena tribo, importante no início da Hégira,
até explodir de maneira extraordinária e ocupar todo o antigo mundo da antiguidade. E quase de um dia para o outro, em Bagdá, surgem 4 ciências: a grega, a persa, a árabe, que tinha acabado de chegar, e a hindu. Todas irão reunir seus 4 afluentes para formar um rio gigantesco. A ciência é um verdadeiro rio. Se subir os seus afluentes, por exemplo, os afluentes do rio Garonne, na França, chegará a um afluente dos Pirineus até o maciço central em determinada montanha. De fato, esta água vem dos Pirineus, de tal vale maciço central. Mas ela só se torna científica no principal curso do rio, pois a ciência é o fluxo. A história das ciências é essa. Podemos dar alguns exemplos. Em astronomia, em Bagdá, começam a retomar os velhos textos em sânscrito, que testemunham as observações dos planetas, assim como os textos gregos, testemunhos da mesma observação com o fundo persa. E assim, os cientistas árabes refizeram pacientemente as observações astronômicas. Como é que elas puderam ser mais precisas? Pois todos os hindus são bons calculadores, já que se acredita que foram os inventores da trigonometria ao usarem o seno do ângulo, e os gregos estavam próximos. Portanto, matemática, cálculos, astronomia progrediam de maneira impressionante. Por quê? Por causa do confluente desses 4 idiomas, dessas 4 culturas, dessas 4 partes da história.